final do culto, onde será que elas vão estar, Raquel? Lá, a saída principal é aquela lá? É? Então todas as portas laterais serão fechadas e as pessoas sairão somente por ali. Então as camisas vão estar lá fora. Irmãos, essas camisas eu só trabalho com elas porque eu queria, da parte de Deus, cooperar mais ativamente com a obra missionária. Porque antes de desenvolver um ofício contínuo no ministério itinerante, viajando o Brasil, pregando a palavra de Deus, eu trabalhava ativamente no campo, evangelizando, desenvolvendo trabalhos sociais nas ruas, projetos em áreas carentes. E depois, por causa do fluxo de compromissos na itinerância, eu entendi que era um outro tempo da parte de Deus, mas nunca me senti totalmente plena e satisfeita sem poder cooperar ativamente no campo missionário. E é diferente a itinerância do campo missionário. Quem aqui já foi para o campo Rancatoco sabe que é diferente, não é a mesma coisa. E essas pessoas precisam da nossa ajuda. Então eu pedia da parte de Deus uma direção. Senhor, me dá uma direção para que eu não, a fim de conquistar uma coisa, não venha perder outra que o Senhor me deu antes, que é essa ajuda no campo. Então eu não tinha vontade de trabalhar com nenhum material, porque eu tinha preocupação de parecer uma coisa comercial. Então Deus me fez essa proposta, que Ele disse: já que você quer ajudar o campo missionário, use o desenvolvimento do trabalho das camisas para cooperar com a obra missionária. Então quando você adquire alguma dessas camisas, você está entrando diretamente comigo dentro do campo missionário, ajudando pessoas a desenvolverem trabalhos sociais em áreas extremamente carentes dentro do nosso país, dentro do solo brasileiro, por enquanto o Senhor não me deu nenhuma direção para fora. Então se você tem um coração missionário, entende que o reino de Deus não é constituído de palavras, mas de obras, eu quero te pedir, não adquira apenas uma moda, mas adquira um propósito comigo nisso e nos ajude na obra missionária, tá bom? Aí eu tenho aqui 2 modelos em especial. Esse aqui é o masculino, é uma camiseta do leão preta com o leão cinza aqui na frente. Eu gosto muito desse modelo, só trabalho com esse modelo masculino para que os homens não se sintam de fora do nosso propósito. Tá vendo aí? É um leão cinza com a cara bem fechada, e eu digo que só trabalho nessa cor, e o leão com a cara fechada, porque isso aqui é para macho, rapaz. Isso é para homem bravo, isso é para camarada calçudo, isso aqui é para homem, entendeu? Que tem certeza. E se tá na dúvida, ele veste e fica firme na hora, tá? Então esse é o modelo masculino. Confesso aos irmãos que, apesar de ser o modelo masculino, eu tenho uma P dessa camisa aqui, porque eu acho bem bacana de vez em quando para botar com uma saia jeans, um salto alto preto. E é um jeito da gente que é mais Assembleia Nossauro ficar um pouco mais na moda, porque é meio difícil, a gente fica meio pop, né? E quando eu quero ficar meio diferente, eu faço um mistério desse. E tem essa outra aqui, que é um modelo feminino, uma baby look, escrito intercessão. Gente, está escrito oração ou escrito intercessão? Intercessão. Então veja bem, essa camisa é uma camisa que a gente dedicou em especial a atender as irmãs, mulheres, moças, meninas que tem prazer no ministério da intercessão. Ai, irmã Camila, eu vou querer uma camisa dessa porque eu gosto de oração. Amém, vai ajudar a obra missionária, mas o propósito em específico não é apenas para quem gosta de oração, é para quem gosta de orar. E tem diferença? Tem diferença. Fazer parte do círculo de oração não torna você uma mulher de oração, apenas te incentiva a orar, mas só uma vida devocional e disciplinada faz de você uma mulher de oração. Vez ou outra a gente vê algumas pessoas querendo usar o rótulo para sim vai descer, né? Ah, eu sou do círculo de oração. Ser do círculo de oração não faz você ser de oração. Ser uma mulher de oração enobrece o círculo de oração. Vez ou outra a gente vê gente cheia de picuinha aí na horizontal, cheio de problema. Ai, mãe, eu sou mulher de Deus, eu sou uma jovem de Deus, eu sou crente. Eu não aceito isso, irmão. Uma pessoa que tem uma vida de oração não pode ter um monte de complicação na horizontal. Por quê? Oração é falar com Deus na vertical, é entender que tem coisas que não podem ser resolvidas no campo terreno, somente podem ser resolvidas na vertical. Aí tem gente que não lida com gente que quer lidar com hierarquia de demônios, anjos, Deus, coisas espirituais. Não tem como. Se você não consegue se relacionar com quem está do seu lado, como é que você quer ter acesso às coisas espirituais que são de hierarquia mais elevadas do que você? Então não, a gente tem que orar aqui, e a maior demonstração que a gente tem uma vida com Deus aqui se demonstra na maneira como nós passamos a nos relacionarmos com as pessoas aqui, entendeu?
Então essa camisa aqui é para quem entende. Irmã Camila, eu estou nessa guerra. Eu quero ser uma mulher de oração. E aí tá aqui uma bonequinha de joelho com uma hashtag dizendo: aqui é osso. É uma palavra que o Senhor nos confiou, onde eu comprovo biblicamente que a igreja não é a força que o mundo precisa, ela é a resistência que o diabo não suporta. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos, quanto igreja, obrigado querido, o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, somos porque Cristo é o cabeça. E se somos o corpo de Cristo, somos porque essa estrutura, ela vem de Cristo. E o osso de Jesus não quebra, não quebra. João capítulo de número 19. Qualquer osso quebra, mas o osso do corpo de Cristo não quebra. O texto vai dizer que foram à direita para quebrar o crucificado e fizeram a mesma coisa com o da esquerda. João vai testificar dizendo: chegando-se porém a Jesus, como que vissem que já estava morto, estenderam o madeiro para lhe quebrar os artelhos, mas não lhe puderam, porque sobre ele havia já uma escritura dita pela boca do profeta Isaías, que já lhe dizia: nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. Igreja não quebra, irmão. Igreja não é instituição, igreja não é multinacional, igreja não é modismo, a igreja se mantém de pé. Então todos aqueles que fazem parte da igreja não precisam sair por aí demonstrando força. Nós fizemos agora recentemente 500 anos do movimento da reforma protestante. O protestantismo não atravessou as fronteiras da Europa, chegou até o Brasil e até outros países que gozam até hoje dessa bênção da revelação das escrituras sagradas, fazendo protesto, carregando porrete na mão, brigando com os outros na rua, mandando indireta no Facebook. A gente viu uma barulheira, uma quebra-pau na rede social. É um monte de gente forte e corajosa por trás da gente. Eu quero saber o quanto você aguenta levar, o quanto você aguenta apanhar, o quanto você aguenta resistir, porque nós não demonstramos que somos o corpo de Cristo pela capacidade que nós temos de bater. Nós demonstramos que somos o corpo de Cristo pela capacidade que nós temos de resistir ao diabo e a esse mundo. Então por isso que eu criei essa hashtag, aqui é osso, porque é pra gente que não quer ostentar ser forte demonstrando força, é pra gente que demonstra força quando demonstra ser resistente dentro do corpo de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Tá lá fora, tem maquininha de cartão. Irmã Camila, posso parcelar em 10 vezes? Não pode não, some da minha vida. Não faça isso não, é pra obra missionária, você vem com vontade, tá bom? Mas a gente aceita dependendo da quantidade. Irmã Camila, eu quero levar umas 10. A gente parcela até em 2, 3 vezes. Vai lá, irmã Camila, eu quero levar 2. Dá pra parcelar em 3? Vai lá, que de bola, Marcos capítulo de número 5. É brincadeira, tá, gente? Se eu pudesse eu parcelava, mesmo que fosse uma até em 10. Mas é porque hoje eu ainda não posso, mas eu creio que esse dia vai chegar. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a parte B do verso 24 em diante. Marcos 5, versículo 24, somente da parte B em diante. Eu tenho muita dificuldade de fundo musical, mas eu vou explicar por quê. Porque na maioria das vezes o pessoal que faz o fundo, mas eu sei que o Fábio não vai fazer isso não. Na maioria das vezes a pessoa que faz o fundo, ela quer imprimir uma cadência em cima da mensagem, quando na verdade eu imagino que ela tem que ser realmente o fundo, o pano de fundo da mensagem. Ou seja, quem toca não pode imprimir o ritmo sobre quem prega, mas quem prega poderia influenciar quem toca, haja vista que a palavra é a primazia. Por que eu estou explicando isso? Porque eu queria experimentar tocar hoje com fundo, mas não vai ser uma coisa fácil não. Primeira coisa, você tem que buscar aí um tom, um mistério aí que combine com o timbre da voz. Eu não quero uma coisa muito serena, porque eu queria ser essa Leide, meu sonho, mas eu não sou. E segundo, tem que alinhar o seu espírito com o meu. Eu tô bem, você tá bem. Eu tô doida, você endoida comigo. Não pode ficar, eu tô doido e você tá lá. Não, vem comigo. Fica doido comigo. Eu tô ousada, furiosa, você tem que ficar furioso. Eu tô calma, você fica calmo. Entendeu? Comigo. Me dê só alguns minutos para a leitura e depois você vai entrando. Diz assim o texto, gente:
grande multidão o seguia, comprimindo. Verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e já havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ela estava indo, vamos lá gente, ela estava indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de quem, gente? Oh, aleluia. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei, ou serei curada. E tocou-lhe, e imediatamente, vem comigo e diga, na hora. Isso, gente, na hora, imediatamente, se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. E Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre deste teu mal. Vai em paz e ser livre deste teu mal. Alguma versão aí está escrito ser livre desta enfermidade? Não? Tem alguma aí? Alguma versão aí está escrito ser livre desta hemorragia? Tem alguma aí? Não? Então você vai perceber que tem alguma escrita? Hemorragia. Leia então para mim, irmã, o verso de número 34. E ele me disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Do mal, não tem hemorragia. Não há absolutamente nenhuma versão em que, ao despedir, no verso 34, Jesus tenha dito para esta mulher ser livre da enfermidade, ser livre do sangramento, ser livre da hemorragia. Em todas as versões, revista ou não, atualizada ou não, corrigida ou não, a palavra transliterada do grego para o português ou para qualquer outro idioma vai estar escrito: filha, vai em paz e seja livre do teu mal. Bota a sua Bíblia sobre o banco, permaneça de pé e segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Oh, aleluia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Receba o perdão dos seus pecados enquanto você exercita a sua comunhão com essa pessoa que está ao seu lado. Agora não segure a mão dessa pessoa só porque eu estou pedindo. Segure a mão dela com a firmeza de quem acredita que pode ser um instrumento vivo de Deus nessa noite. Oh, aleluia. Se você puder, faça como aquela irmã, feche o corredor e permita que essa comunhão se estenda sobre todos nós. Vai segurando a mão dessa pessoa e vai glorificando o nome dele, lembrando que você tem os seus próprios motivos para adorá-lo nessa noite. Agora você vai subjugar a sua carne, vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça, vai repreender toda a ansiedade, tudo aquilo que te impede de fechar os olhos, tudo aquilo que te impede de estabelecer com Deus uma conexão direta. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Comece a implorar ao Senhor que venha falar conosco. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Não adianta seminário, não adianta teologia. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. A palavra vem de Deus, a revelação vem de Deus. É o Espírito que nos vivifica pela palavra, é o Espírito que vivifica a letra. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos
propósitos e as intenções do coração. Talvez nesta noite você entrou aqui dizendo: eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de saúde, eu preciso disto ou daquilo. Mas o Senhor te trouxe aqui para que o Espírito Santo te revelasse, e Ele está te dizendo: você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Basta uma palavra e o Senhor levanta do leito acamado. Basta uma palavra e Ele abre a porta que está fechada. Basta uma palavra e Ele resolve problemas indissolúveis. Você precisa de uma palavra, mas o seu espírito precisa estar alinhado com Deus. Feche os teus olhos aí agora, feche os olhos. A sua carne quer ficar de olho aberto. A sua natureza humana quer te dizer que não tem nada a ver, mas há poder no nome de Jesus. Alinhe o seu espírito ao Espírito de Deus e comece a clamar. Comece a clamar, comece a pedir: Senhor, fala conosco. Senhor, fala comigo, fala com o irmão que está do meu lado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz em oração diante de Ti, junto com esta igreja, e nós queremos Te clamar uma noite extraordinária do Teu poder. Senhor, nós estamos cansados das nossas mesmices. Nós não queremos que as nossas falhas, os nossos erros, os nossos delitos nos separem da grandeza da revelação do Senhor. Então nós Te pedimos: perdoa os nossos pecados, não olha para as nossas iniquidades, mas tem misericórdia de nós. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Senhor, em nome de Jesus, passe em revista essa noite toda a sua igreja. Aonde houver alguém ansioso, ansiosa, alguém aqui cocheando em dois pensamentos, está aqui mas está olhando para o relógio, está aqui mas está pensando no que deixou em casa, está aqui mas não está conseguindo se ligar contigo. Poder do Teu nome, traz essa mente cativa, traz essa mente cativa, traz essa mente rendida, para que ela esteja aqui como Pedro, dizendo: para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Senhor, manifesta a Tua palavra com avivamento genuíno e verdadeiro. Enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, que vidas sejam curadas, libertas, restauradas, salvas, avivadas, transformadas. Marca essa noite com mudança, com libertação, com revelação da Tua palavra, e batiza no Teu Espírito com fogo, batiza no Teu Espírito com fogo, para revestimento de poder. Vai tirando toda a frieza, vai tirando toda a preguiça, vai tirando todo o cansaço, vai tirando todo o desânimo, todo espírito que faz resistência a Tua palavra seja vencido e sem força agora. Abre uma janela nos céus, Senhor, abre uma fenda nos céus sobre nós, ministra, aviva, renova, levanta ministérios, levanta os profetas, renova esse crente, aviva a Tua obra, lembra ele da Tua fidelidade, lembra ele das Tuas promessas, e glorifica, sumariamente glorifica, exaltadamente glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, aleluia. Não senta não. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra sobre a pessoa que está ao seu lado, que é uma palavra profética. Ela vai determinar o rumo profético pelo qual o Espírito de Deus quer nos conduzir nessa noite. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para ela ou para ele e vai dizer assim: o ralo vai fechar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem é que sabe o que é ralo?
Não sabe o que é ralo, não? Não tem um boxe na sua casa, uma pia, nada, um tanque? Ralo é aquilo que fica no fundo. É para onde é jogado todo o conteúdo que não é importante. Então é desse ralo mesmo que nós estamos falando. É uma maneira de aplicar no mundo físico o que eu preciso que você entenda que está acontecendo no mundo espiritual. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai liberar essa palavra de ordem sobre a vida dela. E você vai dizer: o ralo vai fechar. Eu conto 1. Estufa esse peito, murcha essa barriga, postura de profeta. 2. Tira esse sorrisinho de canto de boca, senão ele não vai te levar a sério. 3. Vira para ele ou para ela e diga: o ralo vai fechar. Senta dando glória e crendo nessa palavra. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Mas se você não entendeu, o céu está dando glória. Aleluia. Glória. Você leu o texto comigo. Você leu o texto comigo. Você vai perceber que o tempo todo, dentro de uma narrativa humana, antes de Jesus se dirigir a essa mulher, de maneira direta, de maneira objetiva, quando ela já havia tocado na orla das suas vestes e ser curada, ou seja, antes dele ter uma oportunidade direta, objetiva com ela, o tempo todo, dentro de uma narrativa humana, você vai perceber que o texto trata a situação dela, a condição dela que vai de mal a pior como uma enfermidade. Vai falar o tempo todo de uma hemorragia, de uma enfermidade crônica que essa mulher tem. Ela padece de uma hemorragia, mas quando Jesus vai tratar com ela, Jesus não vai tratar dentro dessa narrativa humana, dentro dessa visão médica, dentro dessa visão no campo da medicina, da ciência humana. Jesus vai tratar aquilo que está acontecendo na vida dela como um mal. Ele não vai tratar como uma situação isolada, como uma enfermidade, como uma hemorragia. Jesus vai dizer para ela: vá em paz e seja livre do seu mal. E por que Jesus trata dessa maneira com ela? Porque na verdade o que ela tem quando toca em Jesus já não é mais apenas somente uma enfermidade, ainda que seja uma enfermidade crônica. Não é mais apenas uma enfermidade, não é um fato isolado. Por causa desta enfermidade, por causa desta hemorragia, ela vai ter que aprender a lidar e a administrar uma série de outras coisas que vão acontecendo na vida dela por causa dessa hemorragia. Eu costumo dizer que por causa desta hemorragia, desse sangramento, ela vai viver na vida dela o que eu chamo de um efeito dominó. Quem já ouviu essa expressão, efeito dominó? Quando você quer derrubar as pecinhas de dominó, quem aqui já viu, gente, dominó, pecinha de dominó? Já viu? Maravilha. Você bota um dominó atrás do outro. Se você quiser derrubar todos de maneira simultânea, você não precisa derrubar um por um. Basta você derrubar o primeiro, a primeira peça da frente, sim ou não? Você derruba a primeira e depois todo o restante vai caindo simultaneamente, imediatamente, sim ou não? Assim são algumas coisas que começam na nossa vida. Elas não podem ser setorizadas. Jesus está tratando a enfermidade dela como um mal generalizado, porque não dá para setorizar aquilo que ela está vivendo. O mal que nos ocupa não pode ser setorizado, fechado, amarrado. Você pode, por exemplo, ter uma mágoa antiga dentro de você e enterrar ela tão profundo dentro do âmago da sua alma e tentar colocá-la ali no esquecimento. Uma hora ela vai contaminar outros sentimentos dentro de você, porque o mal não pode ser setorizado. É como uma dor que você amanhece e acorda com uma dor aqui na nuca e de repente você não trata, você toma até um remedinho ou outro, mas ainda não trata, e alguém diz para você: olha, vai para o médico, isso aí é mais profundo.
E você diz, não, vai passar. E aí na segunda-feira você amanhece com uma dor aqui, e aquela dor que estava aqui daqui a pouco já está nas costas. E você diz, rapaz, eu comecei nessa semana com uma dor aqui, mas a dor já está aqui. E você não trata, não vai no médico. E daqui a pouco aquela dor que estava aqui, que veio para cá, já está aqui nas costas. E você já está andando arriado e não vai no médico. E daqui a pouco passa mais um dia, e a dor que estava aqui, que veio para cá, pegou na coluna, agora está te fazendo puxar de uma perna. Porque o mal não pode ser setorizado. Aquilo que te faz mal não dá para ser limitado. O mal, ele não respeita o espaço. É como um mioma que continua crescendo. É como um câncer que busca raízes até chegar na metástase. Leve isso para todas as áreas da sua vida. Áreas literalmente ligadas à enfermidade, ou áreas ligadas ao campo emocional. Você não pode esconder uma mágoa, você não pode fingir que não tem um ressentimento, você não pode esconder uma raiva. Ele não vai respeitar os outros setores. Uma hora ele vai contaminar, ele vai irradiar, ele vai se espalhar. Isso é o que eu chamo de efeito dominó. É algo que uma vez desencadeado, não pode impedir com que outras coisas ruins aconteçam. Por exemplo, no caso dela, ela tem uma hemorragia. Segundo a lei que o Senhor havia confiado a Moisés para o seu povo, todas as vezes que as mulheres estivessem passando pelo período da perca do sangue mensal, elas precisavam ser afastadas do arraial. Depois de 7 dias, elas precisavam entrar num ritual de purificação. Depois de entrarem nesse ritual de purificação, um ritual extremamente trabalhoso, tudo aquilo que aguentava ser passado pelo fogo tinha que passar pelo fogo. E tudo aquilo que precisava não aguentasse pelo fogo deveria ser purificado pela água. Tudo que uma mulher em estado de seu sangue viesse tocar, segundo a lei que o Senhor confiou a Moisés, era tido como imundo dentro daquela sociedade. Eu falei sujo ou imundo? Imundo. O que é imundo? Imundo é aquilo que não pode ser tolerado. Você, no seu caminho de casa para cá, pode ter sujado a barra da sua saia, a barra da sua calça, a ponta da sua gravata, mas no meio do caminho você viu que sujou, você não voltou para casa para trocar de roupa, porque aquilo que é sujo você ainda tolera. Eu não estou dizendo que é o correto nem que é o ideal, mas se está sujo você ainda tolera. Você está numa festa, você está vendo um garfo que não está totalmente limpo, mas por não estar imundo, você às vezes faz uso dele. Você está numa rua e de repente você está muito apertado e precisa ir no banheiro de posto de gasolina. Não costuma ser o lugar mais limpo, às vezes está sujo. Você toma cuidado, mas usa a si mesmo. Agora, quando está imundo, por mais apertado que você esteja, você entra num pé, sai do outro, e a pessoa pergunta o que aconteceu, você diz, não deu, o banheiro estava. Aquilo que é imundo não pode ser tolerado. Você não faz uso de nada que é imundo. Então o que o Senhor está dizendo? Uma mulher que está na perca do seu fluxo sanguíneo, ela é tida como imunda, ela não pode ser tolerada. Então veja bem, isso dentro do costume, da regra das mulheres. Agora, quando nós falamos da mulher do fluxo de sangue de Marcos, capítulo de número 5, nós não estamos falando de uma mulher que está vivendo o costume das mulheres. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos está perdendo sangue. Eu estou falando de um quadro de sofrimento que não é alterado. Há 12 anos essa mulher perde. Há 12 anos essa mulher sofre. Há 12 anos, por perder esse sangue, ela é tida por causa da lei como uma mulher que está no seu grau de imundície. Então, ela não pode ser tolerada pela sociedade. Há 12 anos essa mulher não pisa em Jerusalém. Há 12 anos ela não celebra a festa da Páscoa. Há 12 anos ela não entrega uma oferta no altar. Há 12 anos ela não participa de um culto. Há 12 anos ela não sabe como anda o ensinamento dentro da sinagoga. Há 12 anos ela não sabe o que é apresentar uma criança. Há 12 anos ela não sabe o que é entregar uma ovelha, um novilho ou um bode para a expiação do seu pecado. Eu vou falar na nossa linguagem que é para todo mundo entender. Quem é que ama ao Senhor, ama a igreja? Mancamila, eu não perco o culto de domingo. Quem aqui dá prioridade para ceia? Mancamila, eu amo a Santa Ceia. Ceia para mim é um dia especial. Quem aqui tem o costume de passar o culto da virada na igreja? Mancamila, ai, se não for na igreja eu nem sei, eu passo até mal. Levanta a mão, só esses, só os fervorosos, isso. Imagina, há 12 anos sem você participar um culto da virada. Há 12 anos sem você comer o pão e o cálice do Senhor. Há 12 anos, quem é que canta? Quem é que gosta de cantar? Ai, irmã Camila, eu gosto de cantar. Que tem irmã que cantou? A irmã cantou aqui um hino muito bonito. Oh, meu Deus, imagine
eu dizer para essa irmã, ela ali, imagine eu dizer para ela, há 12 anos você vai ficar sem oportunidade, há 12 anos você não vai entrar no templo. Imagine eu olhar para os músicos dessa igreja e dizer, há 12 anos vocês não vão tocar nada, vocês estão proibidos de tocar qualquer instrumento. Imagine você chegar para um pastor e dizer, há 12 anos você vai ficar sem pastorear ninguém. Imagine olhar para uma mulher de oração e dizer para ela, há 12 anos você vai ficar sem orar. Ela está há 12 anos totalmente afastada do convívio social. Ela está há 12 anos segregada da sociedade. Há 12 anos essa mulher não participa das festas de Jerusalém. Há 12 anos ela não celebra a Páscoa. Há 12 anos ela não compartilha de abraço mútuo. Há 12 anos ela não sabe o que é vida conjugal e sexual ativa. Há 12 anos a gente não sabe nem se marido ela tem. Há 12 anos ela vem empobrecendo, é sofrimento. Abra comigo a sua boca após mim e diga, sofrimento. Gente, é sofrimento, gente. 12 anos. Então veja, é preciso ser psicólogo para entender que um problema físico vai afetar também a mente. Uma pessoa que está segregada da sociedade há 12 anos não precisa ser psicólogo para poder dar um laudo que isso vai criar algum problema na área emocional, algum vácuo, alguma lacuna. Não precisa ser médico para chegar à conclusão que numa época onde se perde sangue sem repor, ela está num grau de anemia profunda. Há 12 anos essa mulher perde sangue e não repõe. Há 12 anos ela está num estado de anemia profunda. Há 12 anos ela empobrece. Há 12 anos ela não rompe. E talvez você diga, irmã Camila, e o que é que eu tenho a ver com a vida dessa mulher? Não precisa forçar nenhum cunho profético para entender o que o texto está dizendo, gente. O que ela perde é sangue. Ela perde o quê? Sangue. Perde o quê? Sangue. Todo mundo aqui sabe que sangue é vida. Agora veja, ela está morta? Não. Ela é uma sobrevivente. O que é sobreviver? Ela vive abaixo da expectativa ideal de vida que ela gostaria de viver, mas ainda assim ela está viva. Só que não é a vida que ela gostaria de viver. É uma vida frustrada, é uma vida vazia, é uma vida onde ela busca um significado, mas o texto diz que mesmo buscando viver uma vida melhor, ela está indo de mal a pior. Há 12 anos ela perde sangue. Eu volto a dizer, você se pergunta, o que eu tenho a ver com esse texto? O Senhor está falando comigo. Tem gente aqui que está também há muito tempo vivendo em baixa qualidade de vida. Gente que está perdendo vida. Gente que está protelando vida. Ano que vem eu vou ser um crente melhor. Mês que vem Deus vai me levantar. Daqui a algum tempo o Senhor vai cumprir promessas. Esse ano eu entro na academia. Esse ano eu faço a faculdade que eu queria. Esse ano eu tiro a minha carteira de habilitação. Esse ano eu vou fazer um propósito. Segunda-feira eu vou começar um jejum. Você tem levado a sua vida buscando, assim como ela, viver dias melhores, viver cenários de vida melhor. Mas a verdade é que você tem andado frustrado consigo mesmo. Tem andado frustrado consigo mesma, porque você está percebendo que mesmo que você invista o seu tempo, mesmo que você venha à igreja, mesmo que você ore, mesmo que seja o 3º, 4º ano que você está projetando, o ano em oração, você está percebendo que as coisas não acontecem. Você entrou num ciclo de frustração, e enquanto eu prego, você continua se perguntando, o que esta mulher tem a ver comigo? O Senhor está dizendo, assim como ela perdia sangue e perdia a vida, eu tenho visto você perder a sua vida. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que está dando sorrisinho de canto de boca há anos e já não conhece o timbre da própria gargalhada. Tem gente aqui que já não faz projetos porque não acredita na sua competência de realizá-los. Tem pessoas aqui que vão para a cama pela convenção do casamento, mas já não sabem o que é sentir prazer a tempos. Outras estão casadas ou casados para atenderem um método convencional, mas já não sabem o que é viver o amor e a paixão dentro da área conjugal. Gente que desenvolveu uma vida como pregador e agora não quer fazer mais nada, mas está vivendo de um passado porque não consegue romper em novidade de vida. Pessoas que estão assim como esta mulher, investindo, mas só estão perdendo.
Tem gente que está rindo de piadas que não acha graça só para pertencer a um grupo. Gente que está se diminuindo para não ficar isolado. Gente que está fingindo ser uma pessoa que não é, para não ficar segregado. Por causa desta enfermidade, esta mulher vai ter que lidar e vai ter que administrar uma série de outras coisas que estão acontecendo. É um efeito dominó que está acontecendo na vida dela e que tem acontecido na vida de algumas pessoas que estão aqui, perdendo vida. Eu preciso falar para você, a vida não é um ensaio. A vida não é um ensaio de coral. A vida não é um ensaio do ministério de louvor. A vida está acontecendo aqui e agora. E você está protelando. Você está jogando para depois. Você está deixando para ser feliz no meio do ano. Você está deixando para ter realizações no final do ano. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: você está perdendo a sua vida, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. O que começou como uma enfermidade será tratado por Jesus como um mal. Como um mal. Essa mulher vai mudar a história da sua vida, partindo daquilo que ela vai ouvir. O texto diz: indo a pior. Completa para mim, por favor. Indo a pior. Indo a pior. Indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus. Tem pessoas que estão aqui e reconhecem: irmã Camila, eu tenho ido a pior. Você investe, mas não melhora. Você ora, mas não muda. Você lê a Bíblia, mas não entende. Você vem na igreja, mas não sente. Você ouve a palavra, mas não chora. Espírito de Deus, aleluia. As pessoas perguntam se está tudo bem, e você responde o vai tudo bem da sunamita. Na verdade não está tudo bem. Você está tendo que lidar com defuntos, com coisas que já morreram. Seu ministério é mediano, seu casamento é mediano, seus sentimentos são medianos, suas emoções são medianas. E me perdoe, eu não estou fazendo isso para me expor ou te expor. Eu estou fazendo isso para expor o nosso problema diante de Deus. E tem gente que está aqui nessa noite indignado porque não quer mais ser mediano. Ser mediano é trafegar no campo da mediocridade. Palavra medíocre, louvor medíocre, oração medíocre, vida medíocre. Vem à igreja, mas não sente. Levanta a mão, mas não explode. Ora, mas não fala em línguas. Fala em línguas, mas não é renovado. Prega, mas não sente a palavra. Canta, mas não vive a transformação. E você já passou do tempo de colocar a culpa no culto. Já passou do tempo de colocar a culpa no pregador. Por causa da sua maturidade e do tempo que você está tendo que administrar isso, você já percebeu que o problema não está ao redor. O problema está dentro de você. Quando ela foi curada, o texto diz que ela sentiu no corpo, ela sentiu dentro dela, está curada daquele mal. O que é isso? As coisas ruins que têm se evidenciado do lado de fora da nossa vida, elas são resultado de algo que não vai bem do lado de dentro. O seu problema não é que eu grito, o seu problema não é que o outro não canta o louvor que você queria ouvir, o seu problema não é que a liturgia da igreja não atende à sua personalidade, o problema é que você culpa do lado de fora os males que estão dentro de você. Quando essa mulher foi curada, quando ela tocou em Jesus, ela não foi curada de fora para dentro, ela foi curada de dentro, e isso se evidenciou do lado de fora. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: ei, você precisa entender que o mal não te cerca do lado de fora, ele tem te consumido do lado de dentro. E você tem andado desesperada. Tem gente que entrou aqui pensando: vai ver, eu nem nasci para ser crente. Porque eu oro, mas as coisas não acontecem. Eu almejo, mas as coisas não se desenvolvem. Eu sonho, mas as coisas não se realizam. Essa mulher, ela perde o sangue. Sangue é vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. E tem gente perdendo vida, assim como ela, perdendo conteúdo importante.
ela pede sangue como se sangue não fosse nada. Se esvai pelo seu corpo como se um ralo estivesse aberto. Mas eu venho da parte de Deus nessa noite dizer: vai estancar. Você ouve a palavra de Deus e você pensa: eu sempre ouço palavras de vitória, eu creio que as coisas vão acontecer. Mas a verdade é que a sua vida se desenvolveu num círculo de frustração e você não consegue romper. E você está aqui nessa noite dizendo: meu Deus, até quando? Até quando? Ao ponto que você já está achando que o problema é você, ou que o problema é a oração que você faz, ou que o problema é a igreja que você frequenta, ou que o problema é aquilo que alguém está pregando, ou que o problema é a maneira com que o culto é dirigido. Só que o Senhor está dizendo: o problema não está em você, e o problema não está no conteúdo daquilo que você recebe. O problema é que tem um ralo aberto na sua vida. Aí você vem para um culto como esse culto, o desenvolvimento desses 12 dias começou quando? Dia 2, então hoje é que dia? 4 dias então nós estamos desenvolvendo esse trabalho, é isso? Quinto. Hoje então é o 5º dia. Quem está vindo aqui desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia você sai daqui cada dia melhor. Você sai daqui acreditando ser uma pessoa melhor. Você sai daqui pensando assim: esse ano eu vou ser um crente melhor. Esse ano eu vou botar minha empresa para frente. Esse ano eu vou desenvolver um ministério melhor. Esse ano eu vou orar com poder. Quer saber? Segunda-feira eu vou começar um jejum. Quer saber? Esse mês eu vou consagrar a Deus. Você vem para cá e diante daquilo que você ouve, você enche-se de expectativas, de coisas que vão se realizar, de coisas que vão acontecer. Mas a verdade é que você arrasta listas desde 2014 de coisas que nunca acontecem, de projetos que nunca realizam. Espírito de Deus. E você diz: Deus, o que eu vou fazer? Você começa a querer abrir mão do ministério. Você começa a querer abrir mão da sua empresa. Você começa a querer abrir mão do casamento. Você começa a querer abrir mão da sua vida. Porque você tenta, você busca, você sai daqui animado. Mas é só acabar os 12 dias que você volta para o sofá da depressão. É só acabar os 12 dias que você volta para as comparações, para ver a vida de quem andou e a sua vida que não andou, o ministério de quem decolou e o seu ministério que não decolou. E o Senhor está dizendo: ei, o problema não está no sangue, o problema não está na vida, o problema está na perda, o problema está no ralo aberto. Você não sabe, você não identifica onde está o ralo. Você ora, mas não melhora. Você vem na igreja, mas não muda. Você ouve a palavra, mas as coisas não são transformadas. E o Senhor está dizendo: ei, o problema não está na vida, o problema está num ralo aberto. Tem um ralo aberto. Só que a gente não identifica o ralo. Ela não sabe porque ela perde, ela só sabe que ela perde. Se ela soubesse por que ela perde, com o dinheiro que ela tem, os médicos já tinham tratado da sua perda. Não, ela só sabe que perde. Que nem um monte de gente aqui. Eu só sei que eu perco, mas não consigo localizar aonde eu estou perdendo. E por isso eu uso o termo para dizer que é como um ralo. Porque você vem indo embora e você não acha por onde vai. Quando eu falo ralo, é ralo mesmo, igual do box do banheiro, igual da pia. Quem é da época do tanque de cimento aqui? Aquele tanque que comia esse dedo nosso aqui na lavagem da roupa. Lembra? A gente comprava aquele tanque, rapaz, e dizia assim para as crianças. Pegava a tampinha dele, colocava em cima da bica e dizia: não perde a tampa. Qual é a primeira coisa que some quando você compra aquele tanque? A tampa. Aí você joga o tanque fora? Vamos lá, você vai entender. Você joga o tanque fora por causa da tampa? Não, tu arranja uma sacola, uma fralda de criança, tu mete no... para não perder o conteúdo. E se você for da época que eu vim, lá em casa não tinha água, não tinha caixa, não tinha água encanada. A água era no poço. Minha avó tinha um manete e a gente colocava a corda, um balde de pedreiro, e com 7, 8 anos de idade a gente tinha que aguentar puxar aquilo para cima. Vez ou outra uma criança quase caía no poço, mas graças a Deus ninguém morreu. Puxava aquilo ali para cima, a mão dava calo e despejava água no galão, no tanque, não podia perder água. A água era importante para fazer comida, para lavar roupa, para fazer tudo. Jogava aquilo dentro do tanque, mas a gente sempre perdia a tampa do tanque. Minha avó não jogava o tanque fora por causa disso, porque ela não podia perder a água. O que seria o ralo? O ralo serve para jogar no limbo. O ralo serve para jogar no esquecimento. O ralo serve para poder retirar o conteúdo que não pode ficar. Aí você diz: irmã Camille, por que então que tem que fechar o meu ralo? Porque o problema é que o ralo está sugando o conteúdo
conteúdo importante. Você recebe uma palavra aqui e daqui a pouco ela vai pelo ralo. Você recebe uma injeção de ânimo aqui e daqui a pouco ela vai pelo ralo. Você recebe a palavra da promessa e daqui a pouco ela vai pelo ralo. Aí quando isso acontece, você quer abandonar ministério, você quer largar a igreja, você quer abandonar o projeto. Só que o Senhor está dizendo lá na tua casa, quando você perde a tampa do ralo, você joga o tanque fora. Ele está dizendo exatamente: eu não vou jogar teu ministério fora, eu não vou abrir mão da palavra que eu liberei sobre a tua vida. Ele está dizendo: ei, eu não vou jogar o vaso fora porque lhe falta um ralo. Eu vou trazer uma tampa para conservar o conteúdo importante, para preservar aquilo que você tem recebido da parte de Deus. O texto vai dizer que quando esta mulher tocou em Jesus, se lhe estancou. Pega na mão de alguém, profetiza para essa pessoa, diga para ela: vai estancar, vai estancar, vai estancar. Tem áreas da sua vida que você não sabe como está perdendo. O Senhor sabe. Às vezes está num programa de televisão, às vezes está num canal, às vezes está num filme, numa série que você está vendo, às vezes está nessa desgrama que você passa o dia inteiro e você não sabe onde perde o que recebe, e você está lá com o ralo aberto e o conteúdo importante está vazando pelo ralo. O conteúdo que iria te levar a romper a vida está vazando pelo ralo. Não se assuste se de um tempo para cá alguns amigos sumirem da sua vida. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, eu sei aonde estava o ralo que sugava o teu conteúdo, eu sei aonde estava o ralo que sugava a tua vida. Não se preocupe se de um tempo para cá, eu vou falar, alguns noivados começarem a romper, alguns namoros começarem a romper. Você olhava e dizia: era o amor da minha vida, e o Senhor vai dizer: não, era ralo, era mão aqui, para poder tomar tudo aquilo que você tinha. O Senhor vai começar a estancar o ralo da nossa vida. Não se preocupe se algumas pessoas começarem a te bloquear dentro de alguns grupos de WhatsApp, aonde o tema está escrito até oração, mas você sabe o que de fato e de verdade acontece ali. O Senhor está dizendo: fique tranquilo, porque eu vou fechar o ralo, e quando eu fechar você vai sentir. Quando eu fechar, o texto vai dizer que quando ela tocou em Jesus, ela sentiu. Completa para mim: ela vem com tudo, ela. O Senhor está dizendo: ei, não é tua mãe, não é teu tio que vai perceber, é você que vai sentir que as tuas orações vão mudar, a unção sobre a tua vida vai mudar, o desenvolvimento da tua chamada vai mudar. Você vai sentir. Comece a sentir. Comece a sentir. E sentiu no corpo. Aquilo que acontece na nossa alma gera resultado no nosso corpo. Aquilo que acontece na nossa mente gera resultado no nosso corpo. Tem doenças psicossomáticas, tem doenças na área da pressão, da diabetes, doenças na área da depressão, uma série de doenças que o Senhor está dizendo: quando eu tocar na tua alma, você vai sentir a melhora no teu corpo. Quando eu tocar na tua mente, você vai sentir no seu corpo. Sentiu. Ela sentiu. A vida dessa mulher foi transformada. Oh, meu Deus. Foi transformada. Tocou do lado de fora e sentiu do lado de... Tocou do lado de fora e sentiu do lado de... Isso aqui acaba com todo o ceticismo lógico de quem acha que não tem que evidenciar sua fé do lado de fora, acreditando que as coisas têm que acontecer do lado de dentro. Para acontecer o que aconteceu do lado de dentro, ela precisou evidenciar o que ela queria fazer do lado de... A gente diz que quer, mas não se manifesta. A gente diz que precisa, mas não expõe. A gente diz que deseja, mas não fala. A gente vem para um culto como esse e quer sentir. Quer sentir, mas não quer confessar. Não quer. A gente quer Jesus, mas não quer vir aqui no altar na hora do capelo. A gente quer que Ele faça tudo do lado de dentro, sem a gente ter que executar nada do lado de fora.
Indo a pior, porém, ouvindo falar de Jesus, e eu fecho aqui, tudo que esta mulher viveu, a transformação, a mudança de vida, os anos que lhe acrescentaram, a autoestima, a mudança, melhora, tudo que ela viveu, aconteceu a partir do momento que ela tomou uma decisão. E o texto vai dizer que ela tomou uma decisão em cima do que ela ouviu. Mas na verdade, eu gosto dessa versão aqui que está na conjugação dentro do gerúndio, quando na verdade não diz que ouviu, quando na verdade diz que ela vinha ouvindo. Ela vinha ouvindo. O que isso significa? Significa que ela não ouviu apenas uma vez, significa que ela vinha ouvindo falar de Jesus. Ela não ouviu falar de Jesus um dia, ela vinha ouvindo falar sobre Jesus. Eu costumo dizer que se os olhos são a candeia da vida, se falando a grosso modo, os olhos são a janela da alma, o ouvido é a boca. É pelo ouvido que a alma se alimenta. O que você tem ouvido? Ei! O Senhor falou comigo, diga ao meu povo que é tempo de decisão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E as nossas decisões precisam ser respaldadas em cima daquilo que a gente ouve. E por que a gente não consegue tomar decisões? Porque a gente não tem ouvido coisas coerentes, coisas contundentes, coisas coesas. O Senhor está dizendo, a sua vida está confusa porque você não toma decisão. E sabe por que você não toma decisão? Porque você não está ouvindo coisas que te ajudam a decidir. Desculpa, mas eu vou falar. Você vem à igreja, você demonstra o seu temor, você demonstra o seu amor, mas quando a gente pergunta quem quer fazer uma aliança com Deus, você diz outro dia. A sua vida não muda só porque você vem à igreja. A sua vida muda quando você decide e evidencia a sua fé diante de Jesus. Não adianta vir à igreja e não tomar uma decisão. Tem gente que está aqui e diz assim, irmã Camila, eu sou desviado. Irmã Camila, eu estou afastado. Mas é crente. Por que eu digo que é crente? Porque a gente ora, ele fecha o olho, a gente canta, ele canta as músicas que a gente canta. Quando ela precisa de alguma coisa, ou ele precisa, podia buscar em qualquer religião, mas não, ele clama a Jesus, conta testemunho a Jesus, entrega a oferta, dízimo, faz até propósito. Aí quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Deus? Ele diz, hoje não. O que é isso? Você é crente, mas não é salvo. E eu te pergunto, de que adianta ser crente e não ser salvo? Ser crente não faz de você um salvo, mas ser salvo faz de você um crente feliz. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vem à igreja, participa do propósito, mas a vida não muda radicalmente. Por quê? Porque falta a palavra? Não, porque falta uma decisão em cima daquilo que você ouve. E por que às vezes não decidiu? Porque você quer ouvir no primeiro mês e depois não ouve nunca mais. Você quer ouvir na primeira semana, mas depois não quer ouvir nunca mais. Você ouve o pregador dessa noite, mas depois em casa você vai ouvir um monte de outras coisas que não condizem com aquilo que você ouviu. O texto vai dizer que ela vinha ouvindo falar de Jesus. Veja, quando tudo estava de mal a pior, ela começou a ouvir falar de Jesus. Aí você se pergunta, e o que é que ela ouvia falar de Jesus? É só você raciocinar a época que ela vai ouvir falar de Jesus. Ela vai ouvir falar de Jesus quando o ministério de Jesus está totalmente em ascensão. Judeia, Samaria e Jerusalém. Eu imagino essa mulher na porta de casa e o pessoal voltando do casamento das bodas de Caná. E ela dizendo, e aí, como é que foi o casamento? Porque é sempre assim, quem não vai quer saber. E aí, como é que foi o casamento? Eu achei que vocês voltaram uma semana mais tarde. Pois é, menina, não sabe o que aconteceu? Chegou lá o filho da Maria. Quem? Aquele que mora lá na favela de Nazaré. O filho do José Carpinteiro? Garoto, aquele homem me chegou com mais 12 acompanhado dele. E eu ouvi um burburinho dizer que o casamento ia acabar porque não tinha mais vinho. Mas também ouvi dizer que ele mandou encher as talhas de água e pegou uma quantidade expressiva de água e transformou a água em vinho. Imagina essa mulher ouvindo, rapaz. Jesus transformou a água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. E tá ela ouvindo. O que? Jesus transforma a água em vinho? Como é que é o nome dele? Jesus. Eu imagino ela perguntando, como é que é o nome do filho
esse homem tem poder. Eu fico imaginando essa mulher na porta de casa, vendo os maridos das outras esposas voltarem da sinagoga na sexta-feira, voltarem da oração nona, e ela do lado de fora perguntando: e aí, como é que foi o culto na sinagoga hoje? Imagino eles no sábado, ela na porta de casa, não podia fazer nada, e esperando alguém voltar e perguntando para uma amiga: me diga aí o seu esposo, como é que foi o culto hoje lá? Como é que foi o ensino lá na sinagoga? Nicodemos foi? Sabe dizer se Gamaliel estava presente? E ele ainda continua sábio como Dante? Menina, não sabe o que aconteceu. É tudo minha parceira hebreia, por isso que eu falo assim. O que houve? Menina, tu não sabe. Entrou um homem lá. Esse homem não tem a dona Cotinha encurvada de 18 anos? Estou dando nome para dona Cotinha, vai encurvada. Não tem ela? Então, quem? Aquela que anda totalmente... E sim, a encurvada de 18 anos, garota. Ela chegou hoje na sinagoga, sentou no último lugar. Aí nisso entra Jesus, senta no meio. Ele levanta antes da palavra do príncipe da sinagoga, chama ele e diz: vem para o meio. Vem a encurvada para o meio. Ele olha para ele e diz: de direita. Imediatamente ela estava assim e ficou assim. Quando ela ficou assim, todos se maravilhavam. Aí ela começou a saltar e a louvar a Deus. Quando acabou aquele murmurinho, o príncipe da sinagoga olhou para ele e lançou uma palavra de correção e disse assim para ele: não convém realizar essas obras, porque hoje é sábado. O príncipe da sinagoga tentou pregar a lei para Jesus, só que você não pode pregar a lei para o legislador, porque é ele que legislou a lei. Aí ele vira para o príncipe da sinagoga e diz assim para ele: hipócrita. Garota, foi um furdunço. Ele olhou para ele e disse: hipócrita, porque quando a ovelha de vocês cai no brejo, quando a vaca de vocês atola, vocês tiram ela do brejo mesmo sendo sábado, porque a lei diz que a vida é maior do que o sábado. O que é que eu fiz? Isso não é ovelha, não é vaca. Eu curei esta mulher hoje de maneira inteira, porque a vida é maior do que a lei. Foi um furdunço na sinagoga. É mesmo? E qual é o nome desse homem? Qual é o nome desse homem? E tá a mulher ouvindo dizer que Jesus transforma água em vinho, ouvindo dizer que Jesus levanta e cura pessoas no sábado. Não o bastante dar ela na porta. Eu fico imaginando a cena. São histórias que estão acontecendo em volta de Marcos capítulo de número 5, e o povo voltando do que ela pensava ser um cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Eu imagino ela do lado de fora dizendo: gente, me conta, como é que está a esposa do falecido? Como é que está a mãe do menino que morreu? Tadinha, eu tô com pena dela. Minha luta é grande, 12 anos, mas a dela também não é pouca não. Primeiro perdeu o marido e agora perdeu o único filho. Como é que foi o sepultamento? E a outra dizendo: garota, senta. Tá com tempo? Tô, senta aí. Tá todo mundo lá no sepultamento. O cortejo fúnebre tá vindo de um lado, tá a gente cantando: mais perto quero estar. E do outro lado vem vindo ele e os 12, mas acompanhado de uns 70. A mulher tá chorando, as carpideiras tá chorando. Dá uma derrota, um fracasso, uma tristeza só. Daqui a pouco chega ele. Aí ela pensa: mas peraí, se ele é judeu de Nazaré, não pode tocar no morto, porque senão fica imundo. Ele não quebra a lei. Imagino ela perguntando: e ele tocou no morto? Que morto? Ele tocou no esquife, mas o homem tem tanto poder que a vida passou para o esquife passou a vida para o morto, e o filho da viúva de Naim levantou. Não teve sepultamento. É mesmo? Quem é ele? Ele é o mesmo que estava em Caná da Galileia. Ele é o mesmo que curou a mulher encurvada. Ele é o mesmo que expulsa demônios na Galileia. Ele é o mesmo que libertou o gadareno. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? E ela ouvindo falar de bênção consigo. Ouvindo falar de Jesus, tomou uma decisão. Tomou uma decisão. O Senhor está falando comigo: quer virada? Ouça falar de Jesus. Ande com gente que fale de Jesus. Escute louvores que adoram a Jesus. Medite em palavras que falem de Jesus. Nome sobre todo nome: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, lírio dos vales, resplandecente estrela da alva, rosa de Sarão, leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, lírio dos vales, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que vai como
cordeiro ressurge como leão. O mesmo que apareceu a João na ilha de Pátimos, o mesmo que tocou em seus ombros e ele caiu como morto, porque nunca viu tal filho do homem semelhante com aquele ser. Ele olhou para ele e ele vai dizer: os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos não tinham pálpebras. Eu imagino João com a vontade de cantar e dizer: eis que não tosquenejará o guarda de Israel. A alusão de um Deus que não pisca. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele tinha uma espada, um cinturão à sua direita, e na sua coxa direita estava escrito: Rei, 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 Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus! Os demônios se sujeitam à autoridade do nome de... Ministérios se levantam por causa da graça revelada em... Vidas são transformadas porque alguém se rendeu a... Lugares inteiros, comunidades inteiras estão sendo sacudidas por causa do poder de... Paulo vai chegar a Éfeso e ele em 7 dias vai sacudir o templo da deusa Diana. Os artífices, aqueles que criam os ídolos pequenos, vão ficar desesperados com a presença de Paulo, e eles começam a levar uma notícia às outras regiões e circunvizinhanças: se preparem, vigiem, se armem, porque aqueles que têm alvoroçado o mundo inteiro também chegaram aqui. Chegaram aqui o quê? Falando de Jesus, pregando Jesus, cantando Jesus, vivendo Jesus, orando Jesus. Oh, tudo na vida dessa mulher mudou. Tudo na vida desta mulher mudou. Olha o que o texto está dizendo: estava indo a pior. Estava indo a pior. Porém, ouvindo. Tinha nem conhecido, só estava ouvindo. Ouvindo falar de Jesus, veio, saiu por detrás, por entre a multidão. O Senhor está dizendo a alguém aqui: você precisa ouvir mais de mim. Os que eles dizem que crente é maluco. A pessoa vem contar um problema, não importa qual é a esfera, se é jurídica, se é enfermidade. A gente já começa dizendo: irmão, porque Jesus, a pessoa já... Você é doido, você só fala de Jesus? Só. Porque foi graças a alguém que falou dele pra mim que eu tô aqui. Jesus. Ouvindo falar de Jesus, saiu por detrás, por entre a multidão. Saiu por detrás, saiu por... Detrás é posição de desvantagem, sim ou não? Quem está atrás está em desvantagem. Só que não importa onde ela estava, independente de estar detrás, o texto diz: ela veio. Com todo respeito, com todo carinho, sua vida vai ser transformada quando você parar de usar o tempo que você tem para buscar e ficar usando ele para se vitimizar. Olha como eu estou, olha a minha vida, olha meu casamento, olha a minha história. O Senhor está dizendo: eu sei onde você está, mas você precisa lembrar de quem você é. Amém, Jesus. Glória a Deus. Seu estado não tem poder de determinar sobre o seu ser. O ser é permanente, mas o seu ser tem poder de determinar sobre o seu estado. O Senhor está dizendo: como você está não tem o poder de mudar quem você é, mas quem você é tem o poder de mudar como você está. Então pare de ficar olhando como você está e lembre de quem você é. Ela saiu de trás e veio. Não importa onde ela está, importa que ela veio. O texto diz: veio. O texto diz que ela veio. Você acha que Jesus não sabe como você chegou aqui? Ele sabe, mas o mais importante é que você veio por detrás, por entre a multidão, tocou em sua veste, porque dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E tocou. Ela tocou, e isso fez com que ela recebesse ali o que ninguém recebeu. Você é dos tocados ou você é dos que tocam? Porque nessa noite o Senhor está dizendo: ei, você também tem condições de tocar.
Sabe por que tem uma multidão ali, mas ninguém recebeu? Porque todos eles estão esperando serem tocados. Ela não. Ela não foi ali para ser tocada, ela foi ali para... Os tocados esperam ser tocados. E eu não vou mentir, Jesus toca ou não toca? Mas é todo dia que ele toca? Não é. Vez ou outra o céu toca a terra, toca ou não toca? Mas é todo dia que o céu toca a terra? Você não pode viver uma vida sobre a expectativa de que somente o céu se mova em você. Você não pode viver uma vida numa expectativa de que somente você seja ministrado. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: ei, quando o céu não tocar na terra, faça de tudo para que a terra toque no céu. Quando eu não tocar em você, se mova até que você me toque. Não pode ter essa história de céu de bronze para crente. O Senhor está dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e quando o céu estiver em bronze, você ora até o céu abrir. Ei, a nossa vida não é marcada de extraordinário porque o céu, porque Jesus toca sempre na gente. A nossa vida é marcada de extraordinário porque quando Ele não nos toca, a gente não se conforma enquanto a gente não toca Ele. O tocado vem para o culto, cruza o braço, fica olhando para o relógio toda hora, não abre a boca para dar um glória, não dá um aleluia. Ele fica o tempo todo esperando ser tocado, ser ministrado, espera o tempo todo uma profecia, uma revelação. Aí a gente olha para ele e diz: menino, você não vai adorar? Ele diz: não, eu só dou glória se eu sentir. Ainda que Davi tenha dito: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida ao Senhor. Não, o tocado vem pra cá, ele não tem emergência, ele não entendeu que está vivendo num ponto de necessidade. Aí ele diz: não, eu só dou glória se sentir. Aí vem aquele que toca, o que toca senta do lado do tocado, e o tocado está de boca fechada, não sente, não dá glória, não se manifesta, é cético. Pra que gritar, pra que falar assim? Eu estou pregando e ele está avaliando o culto. Eu estou pregando, não, o que toca não está nem aí pro timbre de voz. Ele vem porque ele quer receber, ele vem porque ele precisa, ele vem porque trouxe suas próprias motivações para adorar. Ele olha para o tocado e diz: rapaz, você não vai adorar? Não, eu só dou glória se eu sentir. E você? Eu não posso dar glória se sentir, eu vou dar glória até sentir, porque eu não posso sair daqui com a enfermidade, com o mal que me motivou a entrar aqui. O que ela faz? Ela se estica. Sou só eu que viajo na maionese, ou mais alguém consegue imaginar que para que ela conseguisse tocar em Jesus, ela vai se esticar? Ela não pode tocar tão profundo para não esbarrar nele, porque ela pensa que se toca, tudo que ela toca fica imundo. Ela pensa: eu não posso me limpar sujando ele. Isso é muito forte. Você não pode se curar ferindo alguém, você não pode se limpar sujando alguém. Então ela toca com cuidado. Só eu, ou mais alguém consegue ver ela se esticando para tocar na orla da veste dele? Só eu, ou mais alguém vê a mesma coisa? Parece que ela se estica para tocar na orla das vestes dele, para tocar com cuidado. E você diz: irmã Camila, será que eu vou conseguir? O Senhor está dizendo: se estica, se esforça. Ei, quando o louvor não estiver bom para você adorar, mantenha em você um espírito de adoração, independente de quem está cantando. Quando a pregação não atender a sua expectativa, venha com suas próprias expectativas, para que o que você precise não fique na dependência do que outro vai fazer. Se estica, se esforça. Ela se estica, toca, e o texto diz: imediatamente, vem comigo e diga: na hora. Vem com tudo e diga: é na hora. Na hora. Deus não tem prazer que você carregue essa frustração, que você carregue esse mal, que você carregue uma vida conjugal cheia de convenções. Aí eu estou casada porque estou velha demais para separar. Aí eu estou casado, mas eu não sou feliz. Aí eu estou no ministério, mas minha vontade mesmo era fazer outra coisa. Deus está dizendo: eu não quero você frustrado, eu te fiz para ser realizado. Deus está dizendo: ei, tem gente aqui que está jogando a sua felicidade para o ano que vem, está jogando o seu ministério para o mês que vem, está jogando a sua conversão para o domingo. E o Senhor está dizendo: ei, não é amanhã, não é depois. Se você está numa situação de emergência, é agora, é imediatamente, a partir de hoje, é nesta noite. Imediatamente, me mostre um milagre que Jesus tenha realizado protelando.
Me mostre um milagre que Jesus tenha realizado de maneira gradativa dentro dos dias. Não. Tudo que Jesus fez para quem precisava, Ele fez na hora. Essa mania de jogar as coisas para depois é nossa. Jesus está dizendo: você que está programando ser feliz ano que vem, eu estou querendo que você seja feliz hoje. Imediatamente se lhe estancou. Imediatamente se lhe estancou. Ela sentiu no corpo. E se eu te disser que o que Deus tem para ti não rompe meia-noite? Mas Camila, você está determinando o tempo sobre as coisas de Deus? Não, eu não sou leviana. Mas você não vai ver nenhum dos milagres e nenhuma das realizações que Jesus operou, Ele jogando para depois. Todas as pessoas que entenderam que estavam num grau de necessidade, essas pessoas receberam aquilo que elas precisavam na hora. Não há absolutamente nenhum milagre no Novo Testamento que tenha sido protelado. Quando você reconhece a sua necessidade, quando você entende que não pode mais esperar, Ele não manda você esperar. Eu não estou falando de vontades, eu estou falando de necessidade. Eu estou falando de alguém que está perdendo a vida. Eu estou falando de alguém que não pode mais continuar do jeito que está. Ele chegou para o paralítico no tanque de Betesda e ele disse: quer ficação? Ele diz: ah, eu queria. Não, você quer ficação? Ah, eu quero, então levanta, toma tua cama e anda. Quando? Amanhã? Agora. O leproso chega diante de Jesus, sai do leprosário correndo, encontra com ele na subida da montanha e diz para ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele diz: eu quero. Quando? Amanhã? Não. Agora. Ele diz: ser limpo. E o homem foi limpo na hora. O centurião chega diante de Jesus e ele diz assim: olha, eu tenho um servo, ele está acamado. O senhor pode curá-lo? Ele disse: vamos até a sua casa. Ele diz: eu não sou digno que o senhor entre em minha casa. Vamos fazer o seguinte: eu sou um homem sujeito à autoridade e entendo de autoridade. Libere apenas uma palavra e eu sei que ele ficará curado. Ele diz: nem em Israel vi tanta fé. Vai, porque ele já está curado. Quando ele chega em casa, ele pergunta: cadê ele? E ele diz: está em pé comendo, estava comendo. Aí ele diz: que hora foi isso? Aí a pessoa vai dizer: a febre o deixou. Aí ele fala: que horas foi isso? Aí ele diz: foi por volta das 3 horas da tarde. Aí ele disse exatamente a hora que ele me disse: vai, porque ele já está curado. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga: é na hora. Diga: é agora. É essa semana, é esse ano, é para esse mês. Fica de pé num salto de glória. Quem precisa tocar nele agora? Agora. Agora. Eu não consigo falar sobre o tempo e não falar sobre Marta. Não consigo. Todas as vezes que eu falo do tempo, eu falo de Marta. Porque o problema não é falta de fé. O problema é onde você aloja a sua fé. Mancamilha, é agora, é agora. Só que eu não estou sendo leviana, dizendo que Deus não tem o seu tempo para fazer algumas coisas. Tem, mas também não vou generalizar. Deus não vai dar tempo para mim quando Ele sabe que eu tenho urgências imediatas. Deus está dizendo a alguém: ei, há um tempo meu para a sua vida, mas eu entendo o seu tempo e sei que tem coisas na sua vida que não podem mais esperar. O texto diz que ela aproveitou a oportunidade. Jesus ia passar por ali. Todas as pessoas que aproveitaram essa oportunidade, como ela, a mulher cananeia, Bartimeu, receberam na hora o que o Senhor tinha para dar. Você tem que parar com essa mania de achar que a vida é um ensaio e jogar as coisas para depois. Vou contar de 1 até 3 e você vai dizer: é agora. 1, 2, 3, diga. 1, 2, 3, diga. Para com isso, é agora, meu irmão. Quando Lázaro morreu, 4º dia, Jesus chegou na aldeia de Betânia. Marta tem fé, tem ou não tem? Tem. Ela mesma vai dizer no texto que crê. Aí Jesus olha para ela e diz: Marta, perdão, ela olha para Jesus e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ó, presta atenção. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. O que ela queria? Ela queria que ele estivesse. Ela queria que ele estivesse. E aí ela está triste dizendo: se o Senhor estivesse. O que Marta está fazendo? Fazendo uso da sua fé no passado. Ela está dizendo: eu creio, mas eu cria antes.
Aí ele diz assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei no grego é eu creio. Ela diz: eu creio. Ou seja, o problema é falta de fé? Não, o problema é você alojar sua fé no lugar certo. Ela diz: eu creio naquele grande dia. Rapaz, primeiro ela usa a fé no passado. Se o Senhor estivesse. E você diz: irmã Camila, será que eu faço isso? Será que não? Você diz: ah, se eu tivesse casado antes. Ah, se eu tivesse aceitado Jesus. Ah, se ele tivesse me dado livramento naquele dia. Ah, se. O Senhor está dizendo: pare de usar sua fé no passado, porque nada do que eu fiz ou deixei de fazer antes me impede do que eu estou para fazer agora. Você tem que parar com essa mania de achar que as coisas que não aconteceram no passado. Essa mulher não está dizendo: ah, se ele tivesse vindo 12 anos antes. Que mané 12 anos antes? Ele não veio 12 anos antes, mas ele veio agora. Sai do estivesse, saia do passado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele olha para ela e diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu creio naquele grande dia. Aí ela tira a fé do passado e joga a fé no. E você diz: irmã Camila, eu faço isso e eu vou te dizer direto. Eu te pergunto: você tem promessa? Você diz: tem. Aí você tem que acessar